Alô, alô. E aí, seres? Tudo bem com vocês? Ai, é sempre tão bom voltar aqui, poder falar de assuntos que eu gosto. Meu nome é Jéssica, seja bem-vinda a mais um episódio deste canal barra podcast sobre nós, seres humanos. Meu nome é Jéssica e eu vou falar hoje sobre uma ideia que eu quero compartilhar com o mundo. E eu estava pensando sobre isso esses dias e pensei que esse seria um ótimo tema para um vídeo, que é a ideia de que o autoconhecimento é algo revolucionário. Bom, não tem. E aí eu estava pensando em revolucionário no sentido de ser algo contra a cultura ou contra o sistema, né? Contra o sistema é muito forte, mas assim, talvez mais contra a cultura, considerando que a gente vive numa sociedade capitalista. Então, essa sociedade ela é uma sociedade materialista, é uma sociedade em que a gente tem a cultura do consumo que, cultivada pela mídia, tem uma grande influência sobre as nossas escolhas. É interessante a gente falar sobre o fato de que o ser humano é influenciável. Nós somos seres sociais, né? O ser humano, ele é bando. Então, nós estamos o tempo todo procurando ao nosso redor provas de que a gente pertence, provas de que a gente está seguro nos ambientes que a gente frequenta. O capitalismo vê nisso algo muito lucrativo. Então, para o ser humano, hoje não existe uma prova concreta de que você pertence. Então, eu comecei esse raciocínio pensando exatamente nisso. Como o autoconhecimento permite que a gente faça de fato a revolução social que a gente, enfim, ouve falar por aí, no sentido de que quando a gente se conhece, a gente precisa se provar menos, a gente precisa mostrar menos. E isso é um pouco contra a cultura, porque a gente vive num sistema em que o status é o acúmulo, é você ter muito. E, bom, eu acredito que todo mundo conhece a história de pelo menos uma pessoa que acumulou infinitas coisas e é extremamente infeliz, porque a necessidade de pertencer, ela não é satisfeita por coisas materiais, como é cultivado pela mídia, como é vendido para a gente dentro desse sistema. Então, muito do nosso consumo vai depender do quanto a gente acha que a gente precisa provar coisas. Eu estava pensando, conversando antes um pouco sobre isso, que as pessoas que estão no topo da cadeia alimentar da nossa sociedade são pessoas que naturalmente não precisam se provar muito, porque elas vêm de um ambiente em que a riqueza e o privilégio é algo natural. Então, são as pessoas que usam marcas que ninguém conhece, que não querem coisas com estampas, que não querem, que não precisa que outras pessoas saibam quanto ela gastou em determinada coisa. Mesmo assim, veja, a pessoa precisa ter um status muito alto e hereditário para naturalmente chegar nesse raciocínio de que eu não preciso me provar para ninguém. Tem como a gente saber se isso é um reconhecimento profundo dessas pessoas? Não tem como a gente saber. Mas nós, seres humanos que estamos assim fora dessa elite, somos extremamente influenciados pela mídia. A gente vive num sistema em que é lucrativo
a gente não saber quem a gente é. É lucrativo a gente estar sempre à procura de algo que vai me completar, de algo que vai me tornar a melhor versão de mim mesmo. E se não existe isso, tá ligado? Pode ser que não exista. Se a tua versão ou a tua melhor versão for exatamente a pessoa que você é hoje, você vai rejeitar isso? Você vai. Enfim, alguns questionamentos linkados com essa ideia. Mas voltando, a gente tem essa ideia de que se a gente acumular, a gente vai suprir a nossa necessidade de pertencimento. Essa necessidade de pertencimento, ela é algo primitivo do ser humano. Então, pense que durante muitos milênios, a sobrevivência de um grupo é atrelada ao quanto esse grupo é unido, ao quanto esse grupo se identifica uns com os outros, a ponto de que eu estou disposto a morrer por outra pessoa do mesmo grupo que eu. Imagine como é inseguro para nós vivermos hoje em dia sem sabermos, tipo assim, sem pertencer a nenhum grupo em que a gente saiba, tipo, olha, tem tal pessoa nesse grupo que eu sei que me defenderia, que eu sei que ajudaria a preservar a minha vida, assim como eu ajudaria a proteger essa pessoa. E aí uma coisa que eu acho que é interessante a gente ter em mente é que esse mecanismo de sobrevivência, ele é extremamente sensível. A gente está sob um sistema de percepção da realidade que é extremamente sensível e ele não tem nada que é absoluto. Existem coisas que vão se acumulando, que vão provando que você pertence a determinados ambientes ou não, ou que você não pertence. Quando a gente passa por situações em que algum sinal, algum gatilho mostra que a gente não pertence, o nosso cérebro associa isso com a morte. Por quê? Porque se eu não pertenço a esse grupo, não tenho ninguém que vai me salvar caso um lobo, uma puta que pariu, ataque o meu grupo, eu não vou conseguir sobreviver. Então, é esse tipo de mecanismo que está ativo quando a gente está na condição humana, porque a gente tem uma necessidade de pertencimento. A gente precisa se sentir seguro como grupo para conseguir, né, lidar melhor com a realidade, ter menos estresses, ter menos riscos. E aí, enfim, hoje essa necessidade se dissolve em vários tipos diferentes de integrações, né? A gente essencialmente precisa estar integrado não só nesses grupos no ambiente, como integrado com a gente mesmo. Então eu sei quem eu sou a ponto de saber que eu não preciso do produto mais caro. Eu posso ter todo o dinheiro do mundo, não preciso me preocupar com dinheiro. Por que que eu vou comprar o coisa que eu acho mais caro, sendo que tem uma opção que para mim é suficiente e que não precisa ser o mais caro? É você conhecer, é você saber aquilo que é suficiente para você. Não que você vai querer. Não se preocupe com dinheiro. Pense assim: você tem acesso a um dinheiro que é infinito. Quando você faz esse exercício, você começa a entender que, cara, às vezes a gente não precisa do mais caro. E muitas vezes a gente está associando tudo aquilo que a gente pode conquistar a ter mais dinheiro. Por quê? Porque esse é o, o pano de fundo da cultura de consumo que a gente vive. Então, essa necessidade da gente se integrar com a gente mesmo, da gente se sentir
um ser humano integrado, então eu conheço a pessoa que eu sou, eu estou seguro dentro da minha experiência, ela pode fazer com que as pessoas gastem menos. Então, é a ideia de que o autoconhecimento ele te permite entender que não é o acúmulo de coisas ou de dinheiro que vai suprir a sua necessidade de pertencimento. Não é o quanto você paga nas coisas que vai fazer com que você seja amado, seja aceito. A gente está precisando, todos nós, seres humanos, estamos no mundo pedindo coisas que nos faltam nas nossas relações. A gente reivindica do mundo aquilo que nos falta. Então, se a gente se dispuser a se conhecer um pouco mais, a gente vai perceber que muitas das coisas que nos faltam não é o outro que pode trazer para nós, mas nós temos que prover para nós mesmos. Vou dar um exemplo prático. Esse exemplo de que você pode escolher o que você achar melhor, que não necessariamente vai ser o produto mais caro de alguma coisa que você queira comprar. Você reconhecer nisso algo que é contra esse sistema. Por quê? Porque o sistema diz que, não, se você tem dinheiro infinito, então você tem que comprar tudo mais caro, porque é isso que vai fazer você pertencer, é isso que vai fazer você se integrar. E não é. O que vai fazer você se integrar é você saber quem você é. O que você vai fazer, as escolhas que você vai fazer, elas vão depender do quanto você se conhece. Então, se eu não me conheço, eu sou mais suscetível à propaganda. Olha que louco, tá ligado? Tipo, era esse tipo de coisa que eu tava pensando quando eu escrevi esse post de autoconhecimento. O autoconhecimento é revolucionário. Eu vou dar um exemplo da minha vida, tá? Vou me expor aqui. Talvez até isso chegue na Bruna Marquezine ou na Kylie Jenner. Não, é que tem duas pessoas, Bruna Marquezine e Kylie Jenner, eram duas pessoas assim que eu não podia ver na internet, tá ligado? Tipo, cara, se eu visse elas duas ou foto, qualquer coisa, isso já ficava mal, já não queria mais ver nada na internet porque senti inveja, tá ligado? Basicamente é isso. Inveja da beleza delas. Assim, eu tava basicamente caindo no discurso do nosso sistema em relação à imagem dessas pessoas que é vendida para nós. Beleza? E aí, conforme eu fui avançando no meu caminho de autoconhecimento, recentemente eu estava vendo o Instagram da Kylie Jenner e eu percebi que meu sentimento mudou completamente assim em relação à imagem dela. Que agora eu tenho uma parada muito mais de admiração, assim, tipo, eu acho essa menina foda, assim, sabe? Tipo, eu acho que ela tem personalidade, eu acho que ela tá fazendo, que ela só faz campanha legal, sabe? Um olhar de mais admiração do que de necessidade de ser aquela pessoa. Então, o que eu fico pensando é o seguinte: se eu tô nesse lugar de não saber quem eu sou, e eu vejo que a Kylie Jenner, por exemplo, lançou uma marca de bebida, automaticamente eu vou querer consumir aquela bebida, não porque eu acho legal, não porque eu gosto, não porque para mim é interessante, mas porque tem uma pessoa que tá me influenciando, e nós seres humanos somos todos influenciáveis, não tem como a gente se relacionar e não ser influenciado.
E aí, por meio dessa compra, dessa troca financeira, eu estou tentando me provar que eu sou aquilo que eu não sou. Então, isso não tem como fazer sentido isso diante dessa nossa necessidade de pertencer, que é um fato. Então, a ideia desses conteúdos é justamente falar sobre aquilo que nós, seres humanos, compartilhamos como experiência humana. E uma dessas coisas é que a gente precisa pertencer. Claro que, diante disso, o sistema capitalista lucra muito. Então, a ideia é essa. Se eu me conheço, eu não vou precisar comprar um negócio da Kylie Jenner. Se eu me conheço, eu não sou mais tão suscetível a propagandas que vão sempre me vender uma versão melhor de mim mesmo. Não, eu não preciso de uma versão melhor de mim mesmo. Ou, no máximo, assim, primeira coisa, eu estou feliz com a minha versão de hoje, de agora, nesse exato momento, da minha experiência no momento presente. Eu estou satisfeita. Eu estou satisfeita de ser a pessoa que eu sou. E eu acho que o autoconhecimento, ele traz essa segurança de que, tipo assim, eu não quero ser a Bruna Marquezine, tá ligado? Eu não quero ser a Kylie Jenner. Eu quero ser a Jéssica, eu quero ser eu e descobrir o mundo e interagir com o mundo como eu, sabe? Como buscando uma experiência que é autêntica. E a gente só tem uma experiência que é autêntica quando a gente se volta para dentro, quando a gente vê aquilo que a gente gosta, quando a gente vê quem que a gente é, quando a gente conhece a pessoa que a gente é. Então, construir um relacionamento saudável. Desculpa aí, pessoal. Eu vou tomar uma água. Vamos fazer uma pausa, tomar uma aguinha? Dar uma respirada. Então, imagine o quanto cada um de nós pode comprar menos. E aí, assim, eu não tô falando isso no sentido sustentável, tá ligado? Eu não acho que nós, réis mortais aqui, consumindo menos é o que vai resolver o capitalismo. A gente sabe que não é. A gente, né, já enxergou problemas que são muito além do consumo das massas, coisas que são muito mais equilibradas e que são muito mais problemáticas. Então eu não falo isso de consumir menos porque, ai, que ativista, porque vamos consumir menos. Mas é porque o ser humano não precisa de tudo isso que a gente tem, tá ligado? Você pode também tentar pensar em alguns exemplos de pessoas que conquistaram conquistaram muitas coisas materiais, mas preferiram, tá certo essa palavra? Preferiram se isolar para conseguir viver uma vida, uma vida equilibrada. Então, abriu mão de luxos, de coisas, assim, teve muito. Tipo assim, cumpriu a expectativa do status de acúmulo, viu que isso não era suficiente e entendeu que o suficiente para viver bem é muito menos. Então a gente tem essa ilusão de que se a gente tiver mais coisas, a gente vai ser mais feliz. Isso é. Quem foi o pilantra que pensou nisso aí? Quem foi o pilantra que pensou nisso, cara? Sabe assim? Por quê? Porque é uma das histórias que o nosso sistema, a nossa sociedade nos ensina. A gente aprendeu, né? E aí, a ideia é que. Por isso que eu acho que o conhecimento é essa revolução. O autoconhecimento é essa revolução. Porque aí a gente começa a pensar. Eu
claro, vou falar sobre a minha perspectiva. Por fazer esse exercício de que, sabe, eu não preciso do apartamento de 1 milhão. Eu quero escolher o melhor apartamento possível, sem me preocupar com dinheiro. Vou, olha, tudo do jeito dos meus sonhos, tudo, tudo, tudo. E se for um apartamento de 500 mil, sabe, não precisa ser, eu não preciso de coisas, as minhas necessidades materiais, elas são relativamente fáceis de atender. E eu sei que as minhas necessidades emocionais de pertencimento não vão ser supridas por aquilo que eu compro, por aquilo que eu consigo consumir. Graças a Deus que eu cheguei nesse raciocínio, né? Então, a ideia é que o autoconhecimento traz esse tipo de raciocínio, de você começar a entender que, da mesma forma que eu comecei a entender que a gente não precisa, que a nossa, o nosso sucesso não, o nosso sucesso pessoal, né, ou essa noção de status, ela não está atrelada ao acúmulo de coisas como nos foi vendido. Então, se você tiver mais, você vai ser mais feliz, você vai ter mais conexões, você vai ser mais bem-sucedido. Esse é o tipo de relação que nossa necessidade de pertencer não é suprida por trocas monetárias, por quanto a gente tem, por quanto a gente acumulou. A necessidade de pertencimento, ela é suprida, ou eu gosto muito de usar o termo de cultivar. Tudo que a gente faz, todas as nossas. Isso é algo de um autor que eu gosto muito, que é o Donald Winnicott. Isso é o que eu vou falar agora, né? Que sobre a nossa necessidade de pertencimento. Então, ele propõe, na teoria dele de desenvolvimento emocional, que o ser humano tem 2 impulsos. Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube falando sobre, que o título é O que todo ser humano busca, que é sobre isso. Que os nossos 2 impulsos de desenvolvimento humano são impulsos para integração e impulsos para autenticidade. Então, tudo que a gente faz e fala e pensa e age é uma tentativa nossa ou de integração, e aí existem esses 2 tipos de integração, a integração sua nos ambientes que você está, e a sua integração individual como um ser humano, e autenticidade. Então, a gente busca autenticidade nas nossas relações, nas nossas emoções. A gente busca sentir que a gente é a gente mesmo. É uma ideia um pouco muito louca, mas é isso que ele propõe. Então, todas as nossas ações, elas vão ser voltadas para garantir essas necessidades satisfeitas. Por isso que para nós, seres humanos, é muito mais interessante adaptar o nosso comportamento para pertencer do que viver uma experiência autêntica. Então, a necessidade de pertencimento, como eu falei, ela é algo relacionado à sobrevivência para o nosso cérebro. Então, assim, por isso que quando a gente é criança, a criança adapta o comportamento dela da forma que for para sobreviver, muitas vezes sobreviver aos pais, e de acordo com aquilo que a necessidade de pertencimento está pedindo. Ou, enfim, claro, existem muitas crianças que vão para o extremo oposto de que a autenticidade
talvez algo que seja bem cultivado ou que seja influenciado, mas a nossa adaptação de comportamento ela é muito mais provável acontecer para a gente conseguir suprir essa necessidade de pertencimento, que é a nossa sobrevivência, do que a gente se sentir autêntico, do que a gente sentir que está vivendo uma experiência de vida autêntica, porque isso é um substrato mais moderno da nossa psique. Ele vem depois da sobrevivência. Então a gente vai adaptar o nosso comportamento de forma primal para satisfazer, para cumprir essa necessidade de pertencimento. E daí qual que é a fita? Isso é algo intrínseco do ser humano, é algo que todos os seres humanos que já passaram pela face da Terra têm esse mesmo mecanismo. Não todos, né? Porque os que vieram, assim, os que morreram, seleção natural, não sei o quê. Mas tá ligado o que eu tô falando? Isso é um mecanismo universal da condição humana. E eu acho que revolução mesmo é a gente ficar atento a o que para mim, o que está sendo oferecido para mim nesse sistema materialista, nessa cultura de consumo que está sendo oferecido para que eu me torne algo que eu não acredito que eu sou ou que eu não preciso ser. Sabe assim, as mídias, as propagandas, todas sempre vão estar de acordo com as nossas necessidades, né? Hoje em dia não tem mais como a gente não ter um dispositivo, pelo menos, muito sincronizado com as coisas que a gente busca, com um tipo de. Com aquilo que a gente está buscando mesmo no mundo. E cada vez mais, eu acredito, né, que cada vez mais o sistema capitalista vai conseguir oferecer aquilo que as pessoas pedem, aquilo que as pessoas precisam. Porque é isso, a necessidade de pertencer é a mesma coisa que necessidade de comer para a sobrevivência. Mas aí a gente tem formas diferentes de atender essas duas necessidades, mas essencialmente. Desculpa aí, gente. Uma meia hora falando já, né? Tá bom. Voltando aqui o raciocínio. Essa necessidade de pertencer, como sendo algo inato dos seres humanos, é de fato algo que é muito lucrativo. Então, a gente tem que se perceber. Perceber que às vezes a gente está de fato encantado com o capitalismo e seus lanches deliciosos. Sabe assim, isso é normal, porque a nossa sociedade está meio que num tipo de encantamento, assim, de consumo, né? Em que a gente busca ter as coisas para que as outras pessoas nos deem o aval para a gente gostar da gente mesmo, tá ligado? Olha que louco. A gente compra essa ideia de que se eu tiver a melhor casa, se eu tiver o melhor carro, ou no caso o mais caro, se eu tiver o relógio mais caro, as outras pessoas vão me dizer que eu estou indo bem, vão me dizer que eu sou foda, vão me dizer que é massa, e aí eu vou me sentir autorizado a me aprovar também, a me admirar, porque outras pessoas estão me admirando. Complicado, porque às vezes as pessoas não nos admiram pelas coisas que a gente tem. Só que daí é isso, a gente sabe que pessoas que têm muitos bens materiais não estão plenamente satisfeitas com as suas relações, porque perdem laços que são importantes, não conseguem fazer conexões que são importantes com as pessoas, porque o sistema engana todo mundo, né? Acho que a reflexão maior é essa.
é a gente saber que se a gente se conhece, a gente sabe o que é suficiente para nós. Se a gente se conhece, a gente se livra de muita coisa que a gente não precisa. Eu acredito que dá para economizar um dinheiro, assim. Eu acredito que o consumo em si, mesmo para quem é super autoconsciente, ele sempre vai ser uma forma de afirmação, uma forma de trazer essa experiência de integração, de autenticidade. Então, mas então que o nosso consumo seja direcionado para representar quem a gente é, sabe? Eu tava pensando nisso, assim, tipo, eu vi lá uma marca de joias super underground que tem um anel que é tipo um fósforo, um fosque, um fósforo de anel, e daí a cabeça do fósforo é como de rubi, tipo um negócio fodido, assim. E aí eu olhei e falei, cara, isso combina muito comigo. E aí eu aceitaria pagar muito dinheiro por algo desse estilo do que eu vou lá na loja da Tiffany comprar a pulseira da Kylie Jenner. Tá ligado o que eu tô falando? É você, se você vai consumir, consuma para ter uma experiência autêntica no mundo, sabe? Você não precisa, como diria o Emicida, eu não preciso de um boné de 500 conto. Eu preciso de um boné que eu gosto e pronto. Sabe? Não é ostentação, não é. A gente não precisa disso. A gente precisa viver uma experiência autêntica no mundo. A gente precisa sentir que a gente está integrado, e a gente sente que a gente está integrado por meio dos nossos relacionamentos. Então, relacionamento tanto com outras pessoas quanto relacionamento comigo mesma. É o que eu falei, a integração ela tem esses dois campos. O campo externo, então eu estou integrado com o ambiente é seguro para mim, e eu estou integrado comigo mesmo. Então, até que ponto eu me formatei, eu me formei. Esse mesmo cientista, eu ia falar dentista, olha que loucura. Esse mesmo psicanalista, Donald Winnicott, ele traz essa teoria da integração, né? Que imagine que na psicanálise um bebê nasce todo separado. E existem experiências que vão juntando ele, que vão integrando ele, vão fazendo, formatando ele de acordo com o ambiente e o manejo que está acontecendo com ele naquele ambiente. Então, é um mecanismo muito mais primitivo do que o capitalismo. Mas o capitalismo viu nesse instinto, nesse dispositivo, algo que é muito lucrativo. E é o que eu falo, é o que eu falei, não estou falando isso aqui porque, revolução do capitalismo, vamos parar de consumir. É porque a gente está vivendo uma loucura completa mesmo, porque a gente está comprando coisas achando que isso é o que vai fazer a gente se sentir melhor. Achando que a gente tem que comprar tudo que a gente vê pela frente, sabe assim? E o que eu estava pensando inicialmente, a ideia que eu queria passar é essa, que o autoconhecimento é revolucionário. Porque você descobre que a maioria das coisas que te é oferecido, você nem precisa. Não precisa. Aí você vai falar, não, eu preciso sim. Imagine que você já tenha o dinheiro infinito. Você não precisa provar, só que daí é isso, né? Olha só o que eu ia falar. Você não precisa provar para ninguém que você tem esse dinheiro. Mas a gente precisa provar. Porque a gente foi ensinado de que se eu mostrar para as outras pessoas que eu tenho muito dinheiro, essas outras pessoas vão me aceitar, vão me proteger, vão me integrar como grupo.
E é o que eu falo, o dinheiro, o consumo, ele é um recurso muito moderno para um cérebro muito primitivo que trabalha com uma visão da realidade extremamente subjetiva. Então, eu acho que a ideia é um pouco essa, é trazer para o nosso dia a dia reflexões sobre o que nós, seres humanos, estamos fazendo da nossa experiência na Terra. Se você imagina que comprar mais coisas e ter mais dinheiro é o que vai fazer você se sentir bem com você mesmo, que daí quando você tiver o carro, quando você tiver a casa, cara, pode ser que não seja assim. E se você não conseguir? Aquelas, né? Tipo, super motivacional. Mas, cara, pense. Pode ser que você não consiga realizar esse grande sonho que você está esperando realizar para se validar, para conseguir viver a tua própria vida. Você está arriscando muito, você está arriscando perder todas as possibilidades da sua vida para viver uma coisa. Não é muito louco isso? Então, saber quem a gente é, estar de bem com a gente, com quem a gente é e com a nossa forma de lidar com a nossa própria vida é uma construção mesmo, é um cultivo. E eu gosto de pensar que essas ideias que eu passo aqui são sementes. Então, você vê, pega o que você achar que é bom aí para você, cultive essas ideias, pense sobre coisas que façam sentido para você. E a ideia é essa, é compartilhar ideias que eu acredito que podem fazer a gente viver melhor e, enfim, minha forma de lidar também com a realidade, já que eu, que vos falo, também sou um ser humano. Não sei se todo mundo percebeu, mas eu sou um ser humano. Tá, 40 minutinhos, acho que tá bom, né? Por enquanto. Eu tenho ainda outros formatos, mas a ideia é essa, é trazer uma ideia central que eu vou anotando ali nas minhas coisas, e aí eu vejo o que eu tô afim de falar no dia, e daí eu gravo. Espero que tenha sido um tempo proveitoso aí para você. Obrigado pelos seus quase 40 minutos de espaço. E vamos nessa, né? Quem se conhece se livra de muita coisa. Acho que esse é o rolê. E é isso. Crescimento, autoconhecimento é um cultivo. E eu quero semear na vida das pessoas pensamentos dos quais eu semeei na minha vida e colho muitos bons frutos hoje. Então, acho que eu dei vários exemplos aí de como eu percebi como eu preciso de muito menos do que esse sistema vende pra gente em massa. Então, não acredito, é o que eu falei, não acredito mais que ter as coisas mais caras ou comprar as coisas da Kylie Jenner ou da Bruna Marquezine é o que vai me sustentar e me fazer expandir como ser humano, que é o que eu acredito que o autoconhecimento pode fazer. E é isso aí. Vou parar por aqui, né? Chega, já deu, já abusei mais da atenção de todo mundo. E eu espero você no próximo episódio, que eu não sei do que vai ser, porque nós não sabemos o que vai ser do dia de amanhã. Tá bom, turma? Eu vou. Ah, eu fiquei de óculos, né? Eu não sei se esse óculos é anti-reflexo. Nossa, eu acho que não. Tá bom, então. Beleza, pessoal. Beijo. Obrigada. Tchau. É nóis. Cadê? Como é que para aqui? Aí, agora sim. Tchau.